quem é? O Inácio sobre a LHC. Ah, isso vale a pena, claro. Você coloca? Você coloca. Ah, vale a pena. Então isso aí está anunciado, então, isso é interessante. Beleza. Bom, o LHC que está acontecendo. Oi? O que está acontecendo com a LHC tem notícia? Que tem, amanhã eu vou ter que a última para ver isso, mas a notícia que se tem é que vai ficar a inauguração, quer dizer, a inauguração não, né? A ligada das máquinas vai ficar para julho, né? Julho. Julho deve começar a correr. Estavam falando 15 de junho, mas agora já estão falando 15 de julho, 14 de julho, sei lá, para a queda da Bastilha. Querem fazer uma coisa, juntar tudo. Tem uma história rolando, mas eu sei que está com problema ainda. Era para ser novembro, foi para maio. Tá tendo um probleminha, mas acho que agora está nas bocas mesmo, né? Bom, pessoal, então, voltando aí agora para a turma, né? É o seguinte, nós vimos que o procedimento de fazer a teoria ficar, a teoria não, Lagrangiano, ficar invariante local, ao introduzir esse novo campo φ, eu crio um operador novo de derivada temporal. Quer dizer, essa derivada temporal, a característica marcante dela é que ela se transforma sem notar que esse parâmetro aqui depende de t. Vocês veem que ela passa por ele, quer dizer, essa derivada temporal, ela chega aqui e fala, epa, cara, não depende de t. Então aparece o ômega ponto. Mas com esse todo aqui, esse novo operador, vamos dizer, que nós estamos definindo, estamos chamando isso tudo de um DDT grande, ele passa pelo ômega sem notar. O ômega depende de t, ele simplesmente segue o mesmo padrão que o psi. Então, quando acontece isso, uma derivada de um campo se transformar alguma derivada, algum operador que está atuando em cima de um campo, se transformar da mesma maneira que o campo, isso é chamado de um operador covariante. Então, essa é a chamada derivada temporal covariante. Então, nós introduzimos, né, a gente está vendo. Não estou introduzindo a derivada covariante por decreto. Né? Em geral, a gente vê muito isso no livro. O cara coloca a derivada covariante e vê que vai dar certo. Nós vamos fazer uma coisa fisicamente diferente. Nós estamos criando uma interação. Pela interação, o campo naturalmente incorpora o campo novo, o campo psi incorpora o campo novo junto com a sua derivada temporal. O φ naturalmente é trazido. No momento que nós falamos isso, a prescrição é colocar isso aqui, esse campo que eu trago novo, ele vai interagir com a densidade de carga dessa forma. E é isso aí que detonou o aparecimento da derivada covariante. Então a derivada covariante, ela está aparecendo não porque eu estou impondo a mão, mas ela está aparecendo como consequência de um processo de interação que eu criei, mas eu criei baseado na invariância. Eu quero que seja invariância local. Na outra aula a gente viu isso. E a invariância local me pede que eu introduza um φ. Pede. E me pede que o φ se acople com o Rho dessa forma. Pá! Não tem jeito. Está amarrado. Então tá legal. Então nós criamos uma derivada covariante temporal. A mesma discussão agora eu não vou nem fazer. Vai se aplicar ao gradiente. Quando nós pegamos, né? Psilinha. Por exemplo, então esse campo aqui se transforma com essa transformação de fase local. Quando eu tirar o gradiente de psilinha, é claro que desse lado aqui vai aparecer um termo que vai ter o I gradiente de ômega. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, aquele termo, né, lá da ação, trouxe aqui, esse termo novo, né, gradiente menos, parece menos, não é isso? É isso, esse é isso aí, menos I alfa, né? Gente, menos IA, né? Isso aqui, não é isso? Psilinha, né? Então isso aqui, esse objeto aqui, então esse objeto aqui vai ser isso, gradiente do psilinha menos I a linha do psilinha, tudo linha. Então vamos ver as transformações. Gradiente do psilinha é exponencial de ômega, gradiente do psi, mais exponencial de ômega e gradiente do ômega psi, menos I a linha psilinha, exponencial de ômega psi.
Então tá, então aqui eu tenho que me resolver com essa linha. Essa linha deve ser um A tal que eu quero que esse termo aqui morra. Eu quero que esse termo aqui desapareça. Então aqui eu tenho I gradiente. Então aqui eu tenho menos I, vou colocar aqui menos gradiente de ômega. Né? Então se eu fizer isso, quando eu substituir esse A' ali, eu vou ter um A. Então esse carinha aqui vai ficar mais I gradiente. Então vai dar mais I. Não, vou ter que botar minha mais aqui. Esse carinha aqui está dando mais, então vai ficar menos aqui e vai cancelar esse termo. E esse termo aqui com A se junta com esse. Então a gente vai ter que isso aí vai ser exponencial de ômega gradiente menos IA certo? Então, da mesma forma, essa combinação aqui, né, ela se transforma exatamente como o psi. Então, eu estou diante de uma outra derivada covariante. Essa aqui. Então, nós temos que essa derivada aqui vai nisso aqui. Então, vamos chamar isso aqui de uma derivada de psi. Espacial assim. E aí, aquele termo que era I, né? Alfa, psidágia, sigma, escalar, gradiente de psi. Esse termo aqui se juntou com aquele A e deu para nós I, alfa, psidágia, D. Então, VP e D são as chamadas derivadas covariantes temporal e espacial. Não, Pode falar. esse derivado covariante tem relação também com a derivada covariante diferencial? Tem exatamente a mesma coisa. Aquela derivada covariante que eu vi no diferencial, você está jogando em cima da derivada usual, por exemplo, de um vetor, uma conexão que vai absorver justamente a parte ruim que é a transformação do vetor só, porque a transformação é a transformação geral de coordenadas, ela é local. É exatamente a mesma coisa. Diferente porque a entidade é multiplicou, né? Isso, mas lá também tem a derivada covariante do Spinor. É geometricamente a mesma coisa. Pode se apresentar sob uma forma diferente, mas o conceito é o mesmo. O conceito que está em jogo é exatamente o conceito de geometria riemanniana. Só que lá a transformação é uma transformação geral de coordenadas e aqui é uma transformação de base. Mas o que liga você definir aquela transformada, aquela derivada covariante na geometria riemanniana através do símbolo de Christoffel, o símbolo de Christoffel é exatamente isso. São duas partes do símbolo de Esses Christoffel. são os operadores, né? Oi? São operadores. Aqui eles são funções clássicas. Eles são funções, ó. A função que você transforma dessa forma. A linha é exatamente o potencial eletromagnético. Vocês podem meditar, por favor, a transformação que nós tínhamos obtido por filinha ali? Nós tínhamos que filinha era o que? Era φ menos I ômega ponto, é isso? Sem o I, né? Oi? A menos sem o I, a menos ômega ponto. Acho que é. Olha lá, confere para mim, vocês copiaram agora. Isso aí. Menos, né? Obrigado. Então, olha só, isso aqui não são as transformações de leis da eletrodinâmica, da eletrodinâmica de Maxwell. Então, você introduz esses campos φ e A e eles percebem a simetria local da mesma forma que os campos eletromagnéticos percebem a simetria de calibre da eletromagnetismo. Então, é como se, vamos dizer assim, não existisse Maxwell.
não tem eletrodinâmica ainda. Nós vamos ver que a partir disso nós vamos ser capazes de gerar o próprio eletromagnetismo. Se a gente for um pouquinho mais à frente, tá? Esse é o caminho. Então, vamos colocar as ideias em ordem. Nós elevamos uma simetria da categoria de simetria global para simetria local, aula passada. Hoje nós discutimos uma série de argumentações físicas em favor desse processo. Aí vimos que, bom, já que eu quero adotar essa premissa de que uma simetria global vai ser local, a minha densidade lagrangiana ela vai perceber esse aspecto do parâmetro ser local, porque ela não vai ser mais invariante. E aquilo que vai destruir a invariância do lagrangiano inicial são os termos que aparecem ômega ponto e gradiente de órbita. Aí eu falo, como que eu posso remediar essa situação? Eu trago dois campos novos e jogo esses campos novos exatamente, acoplados exatamente com o rho e o J, as correntes que deixariam de ser conservadas. Bom, feito isso, nós vamos para o caso fermiônico, que é o caso mais fundamental. Se a gente tivesse feito isso no caso escalar, nós não tínhamos prometido essa coisa dessa forma. Teria sido muito mais complicado, a gente teria mais ambiguidades. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente passa de um espinor para um escalar, a gente passa univocamente. Se dá si é um escalar. Mas se eu dou um escalar, eu tenho infinitos espinores associados ao mesmo escalar. Então é como se eu desse, sei lá, eu dou x8 vale tanto. Né? Uma coisa é você saber o x8, outra coisa é você saber as 8 raízes. Então, quando a gente realmente conhece as 8 raízes, a gente conhece o espinor. Então, é sempre melhor fazer esses ensaiozinhos assim, que a gente quer fazer de bastidor para entender uma coisa. É sempre bom fazer com o caso fermiônico, porque o caso fermiônico ele guarda a essência do escalar do vetor e fica tudo mais simples. Se você fosse fazer esse mesmo cálculo com o campo escalar, vou deixar como exercício, obviamente, vocês vão ver que vocês vão ter pontos de impasse muito maiores para poder definir situações. Ao passo que aqui a coisa é bem fluente, porque eu estou trabalhando assim, com o tensor mais enxuto que o espaço-tempo pode ter. Apesar de não ser muita noção que a gente tem. A gente sempre pensa que o escalar é um objeto, mas sempre tem uma componente. Mas ele não tem a estrutura que o espinor tem. O espinor tem 2 componentes, pode ter 4 componentes, no caso do espaço micróbico, mas ele é muito mais enxuto em termos do caráter da transformação. Porque, na verdade, o que o espinor faz, ele é a raiz quadrada de um vetor. Então, se a gente sabe os vetores do espaço-tempo, é muito mais vantagem você saber a raiz quadrada do vetor, porque aí você sabe realmente a base, a essência do vetor. Nesse sentido, eu acho que o espinor é melhor. Então, ele resolve toda a situação para a gente. Vamos colocar aqui. Então, vamos só elaborar um pouquinho em cima disso aqui. Então, o que nós observamos, né, o que nós vemos aqui, é que os potenciais, né, então, os novos campos, introduzidos, assim, aparece justamente um escalar e um vetor, reproduzem exatamente o padrão das transformações de rede. Então a gente está observando o seguinte, né, que a gente está tendo uma situação muito parecida com o eletromagnetismo. Então realmente isso aponta, né, para aquela nossa discussão de que a simetria local ela está levando a gente a uma interação. No fundo, eu estou começando a ver que, ao fazer a simetria local, eu estou trazendo o eletromagnetismo, a informação de que trago novos campos e esses novos campos têm um padrão de transformação do eletromagnetismo. Então, dessa forma, vamos colocar o seguinte: o que nós fizemos? Isso aqui. Léo, isso porque o requerimento que tu estás querendo é que os espinóides sejam transformados para aquele ômega. Isso, eu estou colocando. Isso é a transformação de fase global, que estava explícita no lagrangiano. Aí eu falei, agora eu não estou colocando ali, mas esse ômega agora depende de t e de x. Então,
Isso vem porque eu quero agora que o lagrangiano seja variante por transformações locais. E se esse ômega, por exemplo, fosse um gauge dos campos, aí seria... Se esse ômega o quê? Fosse vamos dizer assim, aquele campo gauge de outros campos que fosse o φ e o A, aquelas derivadas covariantes seriam diferentes também. Não estou entendendo a tua pergunta. Desculpa, eu não estou entendendo mesmo. Ela não é burra, nem estou criticando a tua pergunta. Não estou entendendo. O que você está falando, hein? Essa transformação de fase é dada para esse ômega, o requerimento que fosse, que essa transformação de fase, e esses operadores diferenciais, que são derivado covariante, foi invariante por essa transformação, foi que a gente encontrou que ela deveria dessa forma. Então, quem deveria ter essa forma derivada covariante? Derivada covariante. Nós encontramos por quê? Repete qual é a tua argumentação. Por que nós encontramos essa forma? Porque ele devia satisfazer o requerimento dessa transformação de fase. Não. Isso foi consequência. Foi consequência. Você está de cabeça para baixo. Nós fizemos? Você viu a aula passada? Eu não fiquei até o final. Então foi isso. Vocês vão lá mais importante. Que é justamente, não vou repetir, não estou te punindo por isso, não sei para você que isso tem que entender. Porque a nossa lógica é oposta. A lógica da geometria. Estou fazendo um procedimento de física. Nós estamos chegando na geometria diferencial pela física. E não nós estamos fazendo geometria diferencial para gerar física. É o contrário. Tá? Então, a física está aqui. Eu quero invariância local. Então, eu digo, nós vimos na aula passada que é mandatório que eu tenha essa interação no Lagrange. Eu tenho que jogar esse termo. Esse termo é um termo de interação. Então, esse termo está me dando na física. Esse termo está me dizendo o seguinte: cara, introduz um campo. Você tem o direito de fazer isso. Mas esse campo não fica solto aí como ele quer. Ele tem que interagir com o campo precedente, que é o psi, daquela forma. Só pode ser assim. Isso é que vai garantir que você tenha simetria de calibre, simetria do lagrangiano, que é a coisa física, é energia. Lagrangiano é energia. Estou falando de geometria, derivada, transformação, isso tudo é coisa matemática. Tá? A gente vai chegar lá. Então, e aí eu diria, nós vimos também na aula passada que existe uma corrente que está na equação de continuidade. E a corrente J, ela tem que interagir com A dessa forma. Então, o que a simetria de gauge da teoria do lagrangiano diz para nós é que você introduz os novos campos que vão poder fazer o papel, vamos dizer assim, daqueles entes que vão garantir de novo a simetria. Porque quando você faz a simetria global ficar local, você perde a invariância do lagrangiano. Aí o que você traz? Você traz os salvadores, Φ e A. E aí eu vou jogar toda a minha expectativa. Eles é que vão ter que caçar os termos espúrios e fazer com que eles, estando na teoria, a teoria fique invariante local. Mas eu não jogo eles na teoria e deixo. Eu digo, vocês vão interagir assim com a teoria precedente. Então, isso aqui é física, porque isso aqui é energia de interação. Então, o novo campo que entra, ele vai ver a densidade de carga dessa forma e o A vai interagir com a densidade de corrente dessa forma. Feito isso, aí é que eu, ao jogar isso no lagrangiano, eu repesco o que eu tinha antes. Aí fala, esse termo que entrou agora, tudo isso aqui é novo, esse cara se junta com esse termo e forma uma nova derivada, que eu não sei se é covariante. Aí eu vou constatar qual é a transformação dessa derivada. E aí eu vejo que ela se transforma covariantemente. Então, eu ganhei a derivada covariante por uma imposição física. Eu não construí a derivada covariante. Vou construir um operador que se transforma da mesma forma que eu. Esse é o discurso normal, mas eu acho que esse discurso é muito matemático. Você tem que perceber que a física que ditou isso. Está claro para você? Então, botou de cabeça para cima agora? Se reorientou? É a nossa lógica, tá? É a nossa maneira de apresentar a coisa. Eu gosto de fazer isso, vai ficar claro na teoria relativista, porque, na verdade, a gente sempre atribui muita importância à transformação de fase do campo, e não é essa a realidade. A realidade é que o grupo de Lorentz, ele te traz spins indesejados para os campos. Os campos, quando você relativiza uma teoria, os campos passam a ter mais famílias de spin, mais do que a física pede. Você precisa jogar fora certas componentes que um campo tem. E a maneira de você jogar fora essas componentes é criando uma simetria de gauge. E aí o campo de matéria, ele é que vai perceber, através da interação com o campo vetorial, seria o seguinte: o elétron, ele não sabe da simetria de fase. Não sabe nada. Quem sabe de uma simetria é o potencial vetor.
Quem sabe da simetria é o fóton. O fóton é transversal. Então o fóton sabe, eu não tenho componente de propagação, eu não tenho componente ao longo da minha propagação. Se eu propago assim, eu vibro assim. Isso é o físico, isso é o fóton. O fóton sabe disso. O elétron, ao interagir com esse fóton, vai herdar esse conhecimento que o fóton tem. Só que o elétron, ele não é um vetor, então ele não tem parte longitudinal e transversal. Como é que o elétron vai perceber a transversalidade do fóton? Então a situação física é essa. No que você coloca a interação, o elétron, as cargas para interagirem com os potenciais eletromagnéticos, o potencial eletromagnético ele já está levando essa informação. As equações de Maxwell no vácuo, elas te dizem o fóton é transversal. Quando o elétron interage, ele vai herdar essa noção de transversalidade, só que ele não herda através de uma relação desse tipo. Ele herda através de uma transformação de fase. Então, você mostra que o campo, que é o campo do elétron, ele deve ter uma simetria de fase para garantir que o fóton seja transversal. Tem espinho. O que a gente sabe de física é luz é fóton. Fóton tem espinho. É isso que a gente sabe. É claro o conceito? A lógica é essa. Você vai amadurecer um pouco mais, mas o que está aí, o resto é matemática. O resto é maneira de você apresentar. Mas a física, os ingredientes físicos, se você não soubesse nada de nada, você tinha que se basear nessas três observações. Transversalidade do elétron, do fóton, a interação do fóton com o elétron. Então, o fóton vai perceber o elétron dessa forma e a transversalidade do fóton pede que ele tenha essa simetria. Então, esses três elementos juntos te dizem que isso aqui acontece automaticamente. Então, isso tudo agora é consequência de uma física, não é uma matemática que está te impondo uma interpretação física. É a física que está te levando a uma matemática. Está percebendo o jogo? Tá? Legal. Sem fase. Então, quando nós então chegamos, finalmente, a gente pode agora, praticamente já está se aproximando do final de hoje, porque a gente chegou agora então é um lagrangiano que tem invariância local e que ficou escrito dessa forma. Área dt psi legal? Então chegamos a isso. Então, o que está acontecendo? Nós introduzimos então, esse campo aqui. Então, tudo que está acontecendo aqui é que esse φ está agrupado dessa forma, ele interage dessa forma com a densidade de carga, e o A interage, como a gente já tinha escrito, dessa forma com a densidade de corrente. Agora você pode falar, bom, mas nós introduzimos dois campos. E esses campos não têm energia cinética. Eu tenho energia cinética para o psi, ó, daqui, ó. Estou medindo a derivada temporal dele. Estou medindo a derivada espacial dele. Então, o meu campo psi, a dependência espaço-temporal dele, está aí, está contabilizando a energia do sistema. Mas o φ A não tem. Se φ A depende ou não de t e de x, o lagrangiano não está importando muito. Quanto de energia eles podem dar? Então, a questão agora é como é que a gente pode criar, né, uma dinâmica, né, uma cinemática, né? Qual a cinemática de Phipps? Vamos colocar a cinemática mesmo, porque na verdade eu quero falar só do termo de propagação. Qual a cinemática de Φ A? Sempre, né, estamos aprendendo aqui o nosso procedimento das teorias clássicas de campo, dado um campo, a gente cria primeiro aquilo que vai contabilizar a energia cinética, né? A energia do campo, a energia devido ao campo que está vibrando no tempo e está tendo não uniformidade espacial. Isso aí dá uma densidade de energia, como uma φ. Então, nós não estamos contabilizando as energias, né, de A e φ. Então, precisa agora de parar isso aqui. Precisa
precisamos, talvez devemos, né? Devemos pensar. Legal? Muito bem. Então, observe o seguinte. Eu estou precisando agora tirar derivadas desses campos. Estou quase acabando, gente. 6 aqui, 10 minutinhos, estou acabando. Isso. Então, estou precisando tirar derivadas desses campos aí. E nós vamos querer criar, o que nós vamos querer agora é escrever, agora vamos querer pegar L local e dizer que o nosso L local, o nosso Lagrangiano local anterior